ideal para você produzir 1.000 peixes. 1.000 peixes, uma pequena piscicultura de forma lucrativa aí na sua propriedade rural. Eu sou a doutora Soraya Dallagnol, sou professora de piscicultura e hoje esse é o tema que a gente vai trabalhar. Para ser mais específico, qual é essa área ideal para você fazer esses 1.000 peixes dentro da sua piscicultura de maneira lucrativa? Porque não é só você produzir o peixe, é produzir o peixe, ter faturamento e, além desse faturamento, ter lucro através da produção. A gente vai falar sobre isso, tá? E não tem como eu falar sobre esse tema sem antes eu mostrar para você que sim, existe a possibilidade de produzir peixes com lucratividade mesmo para pequenos piscicultores, mesmo para pisciculturas pequenas, desde que você esteja aí dentro de uma propriedade rural, que você tenha uma área onde possam ser construídos os seus tanques de peixes. Sim, é possível você produzir peixes mesmo sendo pequeno. Só que tem muita gente que confunde ter uma piscicultura pequena com, por exemplo, colocar caixas d'água e achar que em caixa d'água vai conseguir produzir grande quantidade de peixes, ou ainda colocar caixa d'água no fundo do quintal de casa com o objetivo de produção de peixes. Dá para produzir peixe em caixa d'água? Dá para produzir peixe em ambientes pequenos, em tanques desse tamanho, né? De 1.000 litros, 2.000 litros de água, enfim, de tamanho pequeno? É claro que dá, gente. A questão é que você não vai conseguir produzir em volume que justifique o investimento, que pague o teu custo e que seja viável o volume de peixe que vai ser produzido para que haja comercialização de peixes. É o tal do ditado de quando você produz em caixa d'água, né? De sair o caldo sair mais caro que o peixe. É basicamente isso. Então, você vai entender hoje nessa live que eu vou mostrar para você que é possível sim produzir em pequenos ambientes, em pequenas pisciculturas, mas é claro, como tudo, existe um limite de mínimo, né? De mínimo viável aí para uma piscicultura. Então, se você quer produzir peixe, 1.000 peixes, aí eu vou te mostrar como é que você faz para produzir 1.000 peixes, qual o tamanho da área que você precisa. Você vai entender sobre isso e vai entender por que muitas vezes, na maioria das vezes, quando você produz em caixa d'água ou em ambientes pequenos aí, o caldo acaba saindo mais caro do que o preço do peixe, tá? Então, me acompanha aqui que a gente vai falar sobre isso. E aí, toda essa história não pode começar sem que você entenda que a piscicultura de maneira produtiva, pensando em produção, em escala comercial, e quando eu falo em escala comercial, não necessariamente você precisa produzir toneladas e toneladas de peixes com o objetivo de comercializar para frigoríficos. Não, a produção de peixes em escala comercial, ela pode ser feita inclusive para venda direto para o consumidor final, tá? Então, toda vez que eu falo produção de peixes em escala comercial, tira da tua cabeça daquela visão de que somente os grandes piscicultores, médios piscicultores que vão produzir pensando na comercialização para o frigorífico é que vão ter sucesso. Não! Existem muitos nichos de atendimento de público, de consumo aí de peixe que você pode vender para consumidor final, para peixarias, que é o objetivo da produção de peixes para pequenos piscicultores. Porque, sim, dessa maneira, a atividade é muito viável e muito rentável, diga-se de passagem. Então, se você entende isso, a primeira questão é: você precisa estar numa área rural, você precisa ter uma propriedade rural ali, ter uma terra disponível para que você possa ter a água dentro dos tanques para produzir o peixe. Então, não acha que vai dar certo em caixa d'água, porque na caixa d'água ele vai sair o caldo mais caro do que o peixe. Existem sistemas que te permitem produzir peixes em caixa d'água? Sim, tá? Se não for sistema intensivo, onde você investe grande quantidade de equipamentos, você vai produzir uma quantidade tão pequena de peixe que o caldo vai sair mais caro do que o peixe, o molho vai sair mais caro do que o peixe.
Então, vamos ficar aqui e entender que para produzir peixe de maneira comercial, os 1.000 peixes que eu estou falando aqui para você, precisa ser numa propriedade rural, num lugar onde você tem a possibilidade de construir esses tanques aí. E aí, quando você tem uma piscicultura pequena, né? Qual é o grande benefício de ter uma piscicultura pequena? Primeiro é que isso permite com que piscicultores de qualquer tamanho ou produtores de qualquer tamanho de área rural ou de chácara, sítio, fazenda, o tamanho da propriedade que você tiver, isso permite que você produza peixes. E, não fique achando que a piscicultura é uma atividade que você precisa trabalhar ela única e exclusiva. Muito pelo contrário. A piscicultura é uma atividade que ela permite você atuar em mais de um tipo de produção. Então, se você já produz gado, se você já produz suíno, se você já produz aves, se você tem hortaliças, se você é agricultor, você produzir peixe na tua propriedade rural vai permitir que, mesmo que seja em pequena quantidade, né, vai permitir que você utilize esse peixe que está sendo produzido para gerar alimento para os funcionários da tua propriedade, para gerar alimento para dentro da tua própria fazenda, para aumentar o teu faturamento e pagar os custos fixos da sua propriedade rural. Então, pagar a tua energia elétrica, melhorar uma cerca, adquirir um maquinário novo para a tua outra atividade, ou utilizar o próprio dinheiro da piscicultura como o teu 13º, ou as suas férias, né? Ou as férias e 13º de um funcionário que você tenha dentro da tua propriedade rural. Ou seja, é otimizar a área. E olha, isso já acontece nos países desenvolvidos, nos países de primeiro mundo, na Europa, nos Estados Unidos, o produtor, quem é do meio rural, quem é do agronegócio, que produz hortaliça, que produz suínos, que produz aves, que produz bovino, também está buscando outras alternativas. Ou seja, na Europa, nos Estados Unidos e em outros países de primeiro mundo, outros lugares aí de primeiro mundo, eles produzem mais do que uma atividade, né? E se a gente olhar, por exemplo, para as grandes empresas, né? Se você olha para as grandes empresas não têm um único produto. Não tem um único produto. Essas grandes empresas, elas têm mais de um produto. Então, por que um produtor ou alguma pessoa ligada ao meio rural precisa se especializar em fruticultura e somente produzir e vender frutas? Se existe água disponível na sua propriedade, ou se existe qualidade ou característica de solo suficiente para que você produza peixe dentro da sua propriedade rural, agregando valor à área que você já tem, aumentando o faturamento a uma propriedade rural que você já tem hoje, com uma atividade rural que você já tem hoje, por que não fazer isso, né? Por que não investir em ter mais um produto de comercialização? E olha que legal, né? O grande benefício disso é que você não fica com a tua fonte de renda única e exclusiva na mão de um único setor, de uma única cadeia. Se a gente pegar, por exemplo, a produção de suínos, que hoje está, né, passando por diversas crises aí desde 2018, uma crise na sequência de outra, uma dificuldade econômica na sequência de outra, na suinocultura. O suinocultor que tem como segunda atividade ou como terceira atividade a piscicultura ou outra atividade, consegue se sustentar por mais tempo, consegue ter uma fonte de renda melhor, né, por um período maior, mesmo quando a primeira atividade ou a segunda atividade está em crise, está com dificuldade. Então, esse benefício de ter a possibilidade de que produtores de quaisquer que sejam as atividades possam produzir peixe, isso é muito bom, porque faz com que você aumente o valor agregado da tua propriedade rural, faz com que você consiga aumentar o faturamento da tua área, agregar valor à tua propriedade rural e aumentar o volume de alimento que está sendo produzido para o mundo, né? Para a população, para o ser humano de maneira geral. Isso é muito bom. Eu não sei se você acompanha, né, os dados de
de produção de alimentos, 2022, de acordo com os órgãos que fazem as pesquisas estatísticas aí demográficas, né, de quantidade de pessoas no mundo, a previsão era de que o mundo atingisse 8 bilhões de pessoas no mundo em 2030. Nós já estamos em 2022 e esse número já foi atingido. Então, isso significa que em 2030 tinha-se aí uma previsão de que nós precisamos do que nós temos capacidade de produzir hoje, esse número passa a ser maior, porque em 2030 nós vamos ter ainda maior quantidade de pessoas. Ou seja, nós precisamos, mesmo que eu não precise, que eu não tenha uma grande preocupação em acabar com a fome mundial, né? Que, querendo ou não, todo mundo que está ligado à produção de alimento acaba tendo uma uma parte de participação aí nesse contexto de acabar com a fome mundial. Então, esse cunho social está intrínseco a produtor de alimento. Ele está intrínseco. Então, se você produz alimento, independente se é horta, se é fruta, se é verdura, se é bovino, se é suíno, se é você está, de maneira social, ajudando a alimentar o mundo. Ponto. Isso é real, tá? Então, quanto mais a gente consegue produzir, isso é bom. Só que, além disso, né, é o fato de você conseguir gerar maior renda dentro da mesma área que você já tem, uma área que muito provavelmente você não tem produção nenhuma, tá? Justamente porque a piscicultura ela é capaz de entrar em áreas dentro de uma propriedade rural que nenhuma outra atividade entraria. Por exemplo, área de várzea, área de mina, onde brota água. Onde brota água, você não consegue plantar fruta, não consegue plantar verdura, não consegue plantar grãos, não consegue plantar nada. Se você tiver que construir alguma coisa em cima de uma área de mina, onde brota a água do chão ali, né? Porque tem um lençol freático raso, você provavelmente vai ter problemas. Então, você não consegue colocar um galpão de aves, galpão de suínos, por exemplo. Não consegue. Não consegue, por exemplo, plantar pasto para o gado. Mas é possível você implantar uma piscicultura dentro de uma área dessa. Ou seja, uma área que seria totalmente inviável para todas as demais atividades, você trazer ela para ser um gerador de receita para sua propriedade rural. E isso é fantástico, né? Esse é o grande benefício. E o que eu vou te ensinar aqui hoje é quanto você precisa de área para produzir 1000 peixes. Você vai entender que isso faz com que piscicultores ou produtores ou donos de propriedade rural de qualquer tamanho possam produzir peixes. Você vai ver junto comigo hoje. Além disso, né? Por que a piscicultura pequena, mesmo pequena, consegue gerar lucro? Você sabe como é que faz para uma pequena piscicultura conseguir gerar lucro? Porque eu sei que tem muita gente que acredita o quê? Que só quem é um grande piscicultor que consegue gerar lucro, que consegue ter faturamento alto e gerar lucro. É claro que o faturamento alto vai ser de acordo com o volume de peixe que você vai produzir. Isso é fato, né? Quanto maior o volume de peixe que você produz, maior vai ser o teu faturamento. Agora, o lucro, ele não está diretamente relacionado com o alto faturamento. Ao contrário, tá? Se você tem um faturamento, mesmo que seja pequeno, né? Mesmo que o teu volume de peixe produzido e o dinheiro arrecadado com a venda desse pouco de peixe que você tem seja um volume bem menor do que quem produz lá em 5, 10, 15 hectares de lâmina d'água, isso não impede de que você tenha lucro na tua piscicultura. Muito pelo contrário. Pisciculturas pequenas que trabalham de maneira muito eficiente, que entendem o que é o processo de produção de peixes e que fazem isso de uma maneira muito enxuta, porque aí você não tem um custo fixo alto. Piscicultura pequena, você não precisa nem ter um funcionário ali a mais. Se você já tem um funcionário na tua propriedade, ou se você mesmo já trabalha dentro da sua propriedade ali, em outras atividades,
você vai ser a pessoa que vai botar a mão na massa, né? A mão de obra vai ser essa mão de obra. Você não precisa ter uma pessoa específica para a mão de obra da piscicultura se você for o detentor do conhecimento. Se você for a pessoa que sabe quando alimentar o peixe, quanto de peixe colocar, como controlar parâmetro de qualidade de água, como fazer o peixe comer a menor quantidade de ração possível e ganhar a maior quantidade de quilos de peixe possível. Se você for a pessoa que sabe como fazer o teu ciclo de produção ser curto, se você for a pessoa que consegue produzir o teu peixe sem que ele não tenha nada de doença ao longo do ciclo de produção, a partir do momento que você entende isso, a partir do momento que você sabe desse conhecimento, o que acontece? Você é capaz de gerar lucro na tua piscicultura, por menor que ela seja. Além disso, tem um grande benefício que só o pequeno piscicultor tem em relação a médios e grandes piscicultores. Você sabe qual é? Você que está aqui me assistindo, você sabe qual é o benefício que só pequenos piscicultores têm em relação aos médios e aos grandes piscicultores? Se você está aqui me assistindo agora, galera que está aqui no YouTube, ó, nós temos 52 pessoas ao vivo no YouTube, me falem. O que vocês acham que são essas, que é esse benefício? É um benefício que o pequeno piscicultor tem em relação aos médios e aos grandes piscicultores. Conta para mim aqui no chat que eu já vou dar uma olhadinha. Eu não vou responder agora, não. Quero que vocês interajam comigo, tá? Então, além disso, né? Então, a gente tem aí esse grande benefício. Esse grande benefício que é uma piscicultura pequena consegue sim gerar lucro. Uma piscicultura pequena, ela consegue sim fazer com que você tenha faturamento. É claro que esse faturamento vai ser proporcional ao tamanho da área que você tem ali dentro da sua propriedade. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um aluno, o Alessandro, e o Alessandro, ele começou sendo meu aluno numa piscicultura super pequena. Ele tinha lá menos de 500 metros quadrados de tamanho de tanque. O tanque dele tinha menos de 500 metros quadrados. E ele entrou querendo produzir em sistemas intensivos e comprou vários equipamentos e colocou um monte de quantidade de peixe e chegou um momento em que o sistema não suportou. Chegou um momento em que esse sistema não suportou, foi quando ele se tornou meu aluno. E aí a gente, né, fez ali todo o estudo da piscicultura dele, todo o estudo do tamanho, planejamento da piscicultura dele. E eu falei, ó, Alessandro, é o seguinte, com essa quantidade de peixes que você tem e de acordo com o volume de peixe que você quer produzir por safra, você precisa de uma área maior do que a área que você tem hoje. E aí ele tinha área suficiente ali para ampliar e ele ampliou, mas ele tinha lá menos de 1.000 metros quadrados, tá? A área total da piscicultura dele, final, depois de ampliada, ficou com menos de 1.000 metros quadrados, menos de 1.000 metros quadrados. E o Alessandro, ele conseguiu conversão alimentar com os peixes dele, de 1,2 de conversão alimentar, o que é, assim, excelente, excelente. E ele tinha um faturamento com lucratividade muito altos de acordo com o tamanho da área que ele tinha. Proporcionalmente, se ele tivesse 1 hectare de lâmina d'água, ele teria faturado aproximadamente R$300 mil. Mas como era uma área menor, né, era o equivalente aí a esse faturamento de acordo com o tamanho da área que ele tinha. Então, é possível? A lucratividade do Alessandro foi boa? Foi. Por quê? Porque ele aprendeu, ele era a mão de obra dele, ele tinha a piscicultura dele, ele que dominava todo o sistema de produção e ele fazia a comercialização dele. Quero ver se alguém me respondeu aqui qual é esse benefício que o pequeno piscicultor tem em relação ao grande e ao médio produtor. Estão falando aqui, ó, diversificar a produção. Vanderlu, você está querendo saber, né?
Controle de variáveis, o Reginaldo está falando. Outras culturas. Ó, ninguém acertou ainda, tá? Ninguém acertou ainda. José Carlos Lima, Soraya. Oi, Soraya, eu sou seu aluno, seu conteúdo na plataforma tá excelente. Que bom, José, que bom. Tô feliz que você tá aqui com a gente, tá? Ninguém respondeu e eu já vou dar... aqui, ó. Qualidade de água, sistema de produção, escalonamento, nutrição, entre outros. O Reginaldo citou. Ó, eu vou dizer aqui, tá? Mão de obra, o Luciano tá falando? Não, não é mão de obra. Antônio Lopes. Parabéns, Antônio Lopes, acertou, tá? Fazer a venda direta para o consumidor final. Adriana Zago, maravilhosa, está aqui acompanhando. Custo menor de produção é uma vantagem, mas médios produtores conseguem. Ó, fazer venda direta é o maior benefício que o pequeno piscicultor tem em relação ao médio e ao grande produtor. Gente, isso é muito bom, sabe por quê? Dá uma olhada nisso. O médio piscicultor, ele produz num volume, vamos dizer que esse médio produtor, e médio produtor é assim, ó, é aquele piscicultor, de acordo com a legislação brasileira na piscicultura, o médio piscicultor, ele tem acima de 5 hectares de lâmina d'água. Ou seja, ele é capaz de produzir aí, ó, fácil, tá? Fácil, 50 toneladas de peixe. 50 toneladas de peixe, tranquilamente, até 5 hectares de lâmina d'água. Ou seja, o médio piscicultor, ele tem acima de 5 hectares de lâmina d'água. Ou seja, ele consegue produzir bem mais do que 50 toneladas de peixe, tá? Além disso, gente, ok, vamos dizer, estou dando um exemplo aqui desse piscicultor que vai produzir os 1.000 peixes que eu estou dizendo. Esse piscicultor que vai produzir 1.000 peixes, ele nem consegue conversar com o comprador de frigorífico, porque o frigorífico não vem até a piscicultura dele para comprar aquele pouquinho de peixe. Não vem. E aí, qual que é a saída para o pequeno piscicultor? E quem ainda não sabe é porque está perdendo dinheiro. O pequeno piscicultor, ele tem muitos meios de comercializar esse peixe direto para o consumidor final. Se você ainda não faz isso, você ainda não encontrou o teu nicho de mercado, você ainda não encontrou a maneira correta de fazer isso, porque é possível. E aí, olha só, se você for produtor de tilápia, a tilápia, se for comercializada para o frigorífico vai comprar ali por R$6, R$6,80, R$7, R$7,50, R$7,80 tá a última estimativa do órgão que regulamenta aí o mercado da tilápia, né? Semana passada, R$7,80. E é claro que esse preço não é para todas as regiões do país, né? A gente tem oscilação de preço de acordo com demanda, de acordo com várias outras variações aí ao longo de todo o Brasil. Ok. O pequeno piscicultor, o cara que vai produzir 1.000 peixes, que vai produzir 2.000 peixes, que vai produzir, sei lá, 3 toneladas de peixe, que ele consegue escalonar isso, ele consegue comercializar direto para o consumidor final. Olha o Antônio falando, venda direta R$18. Se você faz o filé, eu tenho um aluno, o Dilson, não sei se o Dilson tá por aqui hoje, ele geralmente está na live. Se ele tiver, ele já vai dar um oizinho aqui pra gente. O Dilson, ele faz o filé e ele vende o filé a R$50 o quilo. R$50 o quilo direto para o consumidor final. É claro que o filé de tilápia do Dilson é um filé de sabor agradabilíssimo, que agrada o paladar do consumidor final. Ou seja, é um peixe muito diferenciado. É um peixe fresco, ele já tem a clientela dele, as pessoas já buscam o peixe dele. Antônio falando, vende o filé a R$42. Então, gente, se você ainda não enxergou a oportunidade que a piscicultura pode... Ai, Soraya, mas aí tirar o filé, cortar o peixe, dá muito trabalho. Bom, você quer o quê? Você quer ganhar dinheiro ou você quer ficar com a perninha levantada para o céu? Porque não existe as duas coisas. Ficar com a perninha levantada para o céu e ganhar dinheiro não existe. A não ser que vocês tenha seu dinheiro lá no banco, rendendo, né? Investindo em algum
algum investimento, fundo de investimento que está rendendo para você. Caso contrário, para ter essa margem de lucro, não adianta, você vai ter que botar a mão na massa sim. E para o pequeno piscicultor, esse é o maior benefício. E aí você vem me dizer que não é possível gerar lucro através da piscicultura, vendendo, como o próprio Antônio está dizendo aqui, ó, R$42 o filé, como o meu aluno Dilson, que vende a R$50 o quilo do filé, como o Antônio que está dizendo que vende o peixe só cortado a R$18 o quilo. Sim, é possível. Você precisa ter um peixe de altíssima qualidade, mostrar que o diferencial do teu peixe é um peixe fresco, diferente do peixe que vai estar sendo comprado lá no supermercado congelado. Quem gosta de comer peixe e quem come peixe fresco, de boa procedência, produzido em água de boa qualidade, peixe com sabor gostoso, você pode ter certeza que ele vira teu cliente. Tudo depende de você, que é o piscicultor, fazer esse negócio acontecer. Ok, todo mundo que está aqui junto comigo entendeu o grande benefício que o pequeno piscicultor tem em relação aos médios, em relação aos grandes piscicultores. E assim, ó, a gente não pode fechar os olhos para essa super oportunidade, que é, sim, o maior benefício de todos. O maior benefício de todos. Então, para produzir só que tem muita gente que acha que vai ter lucro, vai conseguir produzir peixe de boa qualidade, com sabor muito bom, se produzir grande quantidade de peixe dentro de um tanque pequeno, né? Uma pequena piscicultura e atulhado de peixe dentro. Gente, não dá. Não dá. A não ser que você se entregue para as graças das produções intensivas, que aí vai contra tudo isso que eu vou falar para vocês aqui agora, tá? Se for sistema intensivo, botar gerador de energia elétrica, uso de energia elétrica 24 horas, uso de filtros, sopradores, é outra via, tá? É outro viés aqui que eu vou falar para vocês hoje. O que eu vou falar para você aqui hoje é para quem é pequeno piscicultor, que quer produzir peixe com baixo custo. Baixo custo. E a produção de peixe com baixo custo é você fazer em sistema semi-intensivo, que é o quê? Você controlar todos os parâmetros de qualidade de água, entender tudo sobre o que está acontecendo na tua piscicultura, alimentar o peixe na quantidade certa, na maneira correta, no horário correto, na temperatura correta, na qualidade de água correta. E aí, sabendo disso, colocar a quantidade de peixes que você consiga manter esse teu tanque com todos esses parâmetros de maneira adequada. Ou seja, não dá para eu colocar um monte de peixe. Imagine você dentro de um elevador de um condomínio. Você está dentro de um prédio, um elevador de um prédio, que caibam 8 pessoas. E aí tem 12 pessoas dentro desse elevador. E o elevador para. Acaba a energia. Acaba a energia de dentro do prédio e ficam aquelas 12 pessoas dentro de um elevador que foi calculado para suportar 8 pessoas. E quando eu falo que foi calculado para suportar 8 pessoas, é pensando, inclusive, na quantidade de oxigênio, na quantidade de ar que tem ali disponível dentro desse elevador para atender a demanda, de 8 pessoas, não de 12. O que vai acontecer? Se esse elevador ficar muito tempo sem energia elétrica, as 12 pessoas que estão ali vão começar a ter falta de ar, porque o oxigênio vai acabar. Afinal de contas, o elevador foi dimensionado para suportar 8 pessoas. Eu não sei se vocês já repararam, quando a gente entra no elevador, tem uma plaquinha lá escrito quantas pessoas, para quantas pessoas é aquele elevador.
é considerando, inclusive, a quantidade de oxigênio que aquelas pessoas vão consumir caso haja uma pane no sistema. No tanque de peixe é igual. No tanque de peixe é igual. Se você não coloca a quantidade correta, ou seja, quando você coloca mais peixe do que o teu sistema, do que o teu volume de água, que o teu tamanho de tanque suporta para atender a quantidade de oxigênio, manter concentrações de compostos nitrogenados abaixo do que podem trazer problema para o peixe, você não vai ter, não vai ter sucesso. Você vai ter mais dificuldades de chegar até o peso de abate. Ciclo de produção mais longo, peixe não chegando ao peso que você gostaria de comercializar e vários outros fatores. Então, se você sabe de tudo isso, você entende que, então para eu produzir 1000 peixes, não é em qualquer tamanho de tanque, não é em qualquer tamaninho de tanque ali, a Soraya está falando, não é numa caixa d'água, não, precisa calcular a quantidade certinha. Se você calcula a quantidade correta, você consegue chegar até o final do ciclo. Você consegue fazer o teu peixe ter ciclo de produção curto. Você evita o teu peixe ter problema de doença. Você consegue fazer o teu peixe chegar até o peso de abate com um gosto muito maravilhoso, um sabor muito gostoso de ser consumido. Porque é isso que a gente precisa pensar. Vou produzir peixe por produzir. Não, gente, você está produzindo peixe para alguém comprar e esse alguém comprar, consumir um peixe gostoso de comer. Não peixe ruim. E peixe com gosto ruim é peixe que está criado em água ruim, água de má qualidade, água de excesso de matéria orgânica, excesso de gases tóxicos, que foi produzido pelo próprio piscicultor, porque está com excesso de peixe, porque está usando a ração errada, porque está dando a quantidade de ração errada, por vários motivos. Tá? Então, qual que é o maior erro que o pequeno piscicultor comete? Colocar peixe demais, achando que é só botar peixe lá dentro que o peixe vai ficar empilhado, um em cima do outro, dentro do tanque. Não. Você tem que mencionar o seu tanque, saber o tamanho da área, saber o volume de renovação, saber o tamanho do teu peixe que você vai comercializar, para aí saber quanto de peixe você vai colocar lá. Além disso, o piscicultor ele não só vai conseguir produzir, mas vai conseguir ter muito lucro, né? Primeiro, ele já vai estar vendendo lá por um preço bem maior do que a comercialização por frigoríficos. Mas para ele melhorar ainda mais a margem de lucro, o pequeno piscicultor precisa fazer o quê? Produzir com eficiência todos os índices zootécnicos. O ganho de peso, o tempo de safra, conversão alimentar. Isso é que vai fazer a tua margem de lucro ser ainda maior, mesmo para você que é pequeno piscicultor. Então, se você ainda é daquele que chora por conta do preço da ração, quem é meu aluno, quem assiste meu conteúdo e comigo, essa conversa não cola. Porque todas as pessoas que produzem peixes eficientemente estão lucrando com a produção de peixes. Então, qual é, afinal de contas, o tamanho do tanque que você precisa para produzir 1000 peixes? E aí tem alguns fatores que a gente precisa levar em consideração. Qual é o tamanho do peixe que você vai vender? Se você for vender um peixe de 700 gramas, vai vender um peixe de 1 quilo, você vai vender um peixe de 2 quilos, independente da espécie. Qual é o tamanho do peixe que você vai vender? Tá? Essa é a primeira questão. Porque 1000 peixes de 1 quilo é 1 tonelada. 1000 peixes de 2 quilos são 2 toneladas.
o tamanho do tanque precisa ser diferente também. Então, isso precisa estar entendido aqui na tua cabeça. Ok? Então, essa é a primeira questão. Sabendo disso, se você produzir em sistema semi-intensivo aqui que eu estou falando, né? Produzir lá com renovação de água. Vamos dizer que você produza com baixo volume de renovação de água. Pode, inclusive, ser zero, ser sem renovação de água, né? Você pode ter lá só o tanque cheio, não entra água, não sai água, tá tudo bem, pode. Mas se você tem um pouquinho de água renovando, por dia, você pode produzir ali 800 gramas de peixe por metro quadrado. 800 gramas de peixe por metro quadrado, em média. Em média, você pode produzir essa quantidade. Então, para produzir esses 1.000 peixes, se for 1.000 peixes de 1 quilo, e você tem ali uma densidade de 800, se a sua taxa de lotação for de 800 metros por 800 gramas por metro quadrado. Deixa eu pegar a calculadora aqui para eu não fazer o cálculo errado para vocês, tá? Aqui. Então, se você tem lá, fiz o cálculo aqui para eu não falar o número errado, senão eu sou dessas, não sou tão boa assim com conta de cabeça. Então, se você tem lá uma piscicultura, que você quer produzir 1.000 peixes, mas você vai vender esse peixe com 1 quilo de peso corporal. Se você tem uma renovação de água baixinha, tá? Baixinha, até o Márcio perguntando aqui, o quanto seria essa renovação de água? Vamos dizer que seja uma renovação de água aí de 7%, 5% de água renovando por dia, tá? 5 a 7% de água renovando por dia. Você consegue produzir nessa densidade aí que eu tô te falando, 800 gramas por metro quadrado, tá? A área que você precisaria para fazer 1 tonelada de peixe seria 1.250 metros quadrados. Se o teu volume de água é maior, você consegue reduzir essa quantidade de área. Se o teu volume de renovação de água é menor, você vai precisar um pouquinho mais de área disponível. Se o peixe que você vai comercializar vai ser comercializado com peso maior do que 1 quilo, que eu dei o exemplo, você vai precisar de mais área para produzir os mesmos 1.000 peixes, porque o peso no final vai ser diferente. Só que nisso, você não tem o custo com energia elétrica, o seu custo é basicamente o quê? A tua mão de obra. Se você for eficiente em fazer manejo de alimentação, for eficiente em fazer manejo de qualidade de água, tua margem de lucro vai ser cada vez maior, levando em consideração que você vai comercializar esse peixe direto para o consumidor final. Quando muito, para uma peixaria, para um restaurante. Esse é o poder das pequenas pisciculturas. Esse é o poder das pequenas pisciculturas. E se você ainda não enxerga isso, você está perdendo de aumentar a receita da tua propriedade rural. Como é que você decide o peso do peixe que você vai comercializar? Entendendo o teu consumidor final, o teu comprador. Ah, mas o mercado vende a tilápia, o filé da tilápia de não sei quantos gramas. Descubra se o teu cliente, se aí na tua região, no teu município, os teus vizinhos querem um filé maior ou um filé menor. Descubra. Quem sabe você produzindo um peixe menor seja ainda mais fácil de ser vendido, porque um filé de 120 gramas, você vai ver, colocar lá no saquinho. Ah, e se você produzir um filé de 100 gramas? Filé de tilápia de 100 gramas, né? Que é uma tilápia um pouquinho menor. Será que o seu consumidor não vai preferir isso? Para o piscicultor, produzir um peixe menor aumenta a margem de lucro. Aumenta, porque a conversão alimentar é menor. Isso é muito bom. Você tem que entender sobre esses índices que fazem a sua margem aumentar.
não só você encontrar o mercado que pague mais pelo teu peixe, mas você também buscar e melhorar cada vez mais os seus índices dentro da sua piscicultura, porque isso vai fazer com que a sua margem de lucro cada vez seja maior, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Tá joia? Ó, eu vou responder algumas perguntas aqui que a galera tá mandando. Muita gente hoje. Gostei de ver vocês interagindo aqui comigo quando eu fiz a pergunta. Ó, muita gente, estou lendo aqui algumas respostas. Ó, Vandelúcia, uma propriedade não se sustenta apenas com uma atividade, tem que ser consorciada com outras culturas, não é? E isso tem que ser cada vez mais instigado pelo produtor, independente do tamanho. A gente tem muita área disponível ainda se a gente olhar para otimizar as áreas que a gente já tem dentro das nossas áreas. Ó, o pessoal tá falando aqui, ó, como não tem caixa d'água, por esse motivo eu tô fora. Pois é, caixa d'água? Pode, como eu disse. É insustentável você produzir de maneira comercial. É mais para lazer ali, né? Os sistemas de produção, eles acabam não sendo viáveis financeiramente. Carlos Pedrosa, boa noite. Isso, onde tem funcionário já é uma despesa a menos. E outra, né? Ah, mas eu tenho a despesca da piscicultura. Gente, despesca você contrata funcionário terceirizado, prestador de serviço. Não precisa ter funcionário para fazer despesca. Inclusive, hoje em dia, é claro que isso não acontece em todas as regiões do Brasil, tá? Mas em alguns lugares a gente já tem empresas especializadas em prestação de serviço para pisciculturas, tá? Vandelúcia, vamos mudar esse seu jogo aí, né? Esses 8 tanques de 1.000 metros quadrados, vamos mudar esse jogo que tá com prejuízo aí. Isso, vamos ver. Quem mais mandou aqui? Vandelúcia, conquistar o consumidor final é o grande caminho aí para o pequeno, tá? Ralph, ótimo, boa noite. Ó, o William falando, filé de tilápia R$140 a porção. Quem tem dentro da própria piscicultura um restaurante, um barzinho lá, aí lava a égua, né? Aí lava a égua. Leonardo perguntando como são as licenças ambientais. Existem licenças ambientais menos restritivas, que são as licenças a nível federal, e as mais restritivas, que são a nível estadual e municipal. Então, para cada estado, muitas vezes até para cada município, a diferença de legislação, tá, Leonardo? O Márcio perguntou, pode usar água de poço artesiano? Pode, tá, Márcio? Tem algumas particularidades aí da água de poço artesiano que precisa ser controlada antes, mas pode. E precisa avaliar sempre, o que eu sempre falo aqui, né, gente? Tudo pode na piscicultura. A gente consegue adequar o sistema para produzir peixe em qualquer situação, em qualquer estrutura. É real isso. Quando você tem conhecimento, você consegue adequar o tamanho da área, a qualidade, consegue adequar tudo. O que a gente precisa colocar na ponta do lápis é o quanto é viável financeiramente isso. Porque para quem vai usar água de poço, você vai usar água de poço, mas está pensando em usar água de poço para ficar bombeando? Aí precisa avaliar o custo da energia elétrica. Agora, se vai só encher e vai manter essa água com baixa densidade de peixe, aí já é outra conversa, né? Aí já dá para começar a pensar. Senão, a tomada de decisão é o quê? Ponta do lápis, é quanto custa isso. Isso, Éder, não desistam. Não desistam. Ó, Antônio, usando 80% da capacidade, isso é bom, né, Antônio? Que acelera o ciclo, diminui a conversão. Não precisa de aerador, não, tá, gente? Ó, gente, quem acha que para produzir peixe precisa de aerador, não precisa, não, tá? Não é pré-requisito.
Eu uso essa frase aqui, ó. Como é que você faz para produzir peixe? Quais são os básicos que a gente precisa para produzir peixe? Tanque, água, peixe e ração. Estar dentro do meu curso. Quem é aluno da piscicultura de alta performance? Janir perguntou: se eu coloco o aerador, eu posso aumentar a quantidade de peixes? Pode, mas tem limite. Não é assim, coloquei um aerador, consigo dobrar a quantidade. Não é, tá, gente? Ó, o Jussi perguntando aqui. Depende do volume de renovação de água, tá, Jussi? Que você tem lá. Beleza? Então, várias perguntinhas respondidas. Galera participou bastante hoje. Eu gosto assim, meus alunos aqui em peso, meus alunos da turma 10 da Piscicultura de Alta Performance, a gente já estava super aquecido desde ontem, isso é muito legal. Que bom que vocês estiveram aqui junto comigo nessa live, muito bom mesmo. Eu gosto quando vocês interagem, porque quando vocês interagem assim, gente, eu consigo inclusive entender quais são as dúvidas, as dificuldades que vocês têm para eu continuar produzindo outros vídeos que sejam de relevância para você que me acompanha aqui, tá bom? Tenha uma excelente semana, que a sua semana seja muito maravilhosa e especialmente para os meus alunos da turma 10 e para os alunos mais antigos aqui também, que sua semana na sua piscicultura seja muito produtiva e de muito aprendizado. Ótima semana. Quinta, a gente se encontra. Tchau, tchau.